preparados para servir? Quantos aqui querem ser preparados para servir? Dê um glória a Deus bem forte. Aleluia, você está dizendo: eu quero ser preparado para servir. E digo algo para você nesta noite: ser preparado para servir não se aprende agora aqui não. Ser preparado para servir é um processo. Todos os dias nós precisamos estar preparados para servir. Todos os dias nós aprendemos mais de Deus para que possamos ser preparados para servir. Para nós entendermos, como eu falei a respeito de processo, vamos bater um papo aqui, um bate-papo bem descontraído também, né? Eu não vou estar pregando numa forma litúrgica de pregação, mas vamos bater um papo aí e vamos deixar que o Espírito Santo venha falar conosco aqui nesta noite. Abra aí em Lucas, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 22. Nós precisamos ler algo para que nós possamos entender, começar a entender o que é ser preparado, o que é homens preparados para servir. Precisamos estar lendo algo aqui nesta noite. Lucas 22, a partir do 39. E nós vamos pular alguns versículos, indo para o capítulo 23, depois 24. No capítulo 22, a partir do 39, diz assim, acompanha comigo aí. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja feita, não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12 que chamava Judas, ia diante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, como um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus, os principais dos sacerdotes e os capitães do templo e os anciãos que tinham ido contra ele, saíste com a espada e porretes, como para deter um salteador, tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Só até aqui por enquanto. No capítulo 23, do 33 em diante, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram
sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-se a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje entrarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Capítulo 24, já estamos encerrando essa leitura, 24, 1 até o versículo 8. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com as vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e sejam crucificados, e ao terceiro dia ressuscite. E lembre-se das suas palavras. Somente até aqui, por enquanto. Todos conhecem o relato da crucificação de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Mas por que eu fiz questão de ler todos esses fatos? Quando nós lemos, nós gravamos mais do que só eu falar aqui. Eu poderia ter falado desse relato todinho, mas tenho certeza que você agora trouxe na sua memória todos esses fatos da morte, do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Homens preparados para servir. O que tem a ver com o sacrifício de Jesus? Tudo na vida existe um processo. Nós sempre escutamos que o homem, ele nasce, cresce, casa e tem filhos. O mundo diz outras bobagens aí também que não cabe nem dizer, mas não tem nada disso. O nosso processo, o processo que Deus fez para a sua vida, é que você nascesse,
crescesse, casasse e constituísse uma família. Você nasceu para isso. A minha pergunta nesta noite aqui, para que eu possa conhecer mais vocês também: quantos casados aqui levantem as mãos? A maioria. Quantos solteiros? Levantem a mão aí bem alto. Nós temos solteiros. 3, 4 lá, né? E tem o Mateus que já está com a aliança no dedo, pronto, prestes para casar, né? Então ele não levantou nem a mão de solteiro e nem a mão de casado. Né? É o único noivo aqui presente que já está um passo, né, do processo que Deus preparou para concluir mais um processo do que Deus preparou para a vida dele. Nós fomos feitos para nós constituirmos uma família. Mas pastor, aquele que não casa foi uma escolha pessoal. Paulo fala: se você não aguenta ficar sozinho, casa. Mas se você aguenta, seja igual a mim. Seja igual a mim, igual a Paulo. Onde há humildade, há reconhecimento das próprias limitações. Prestem atenção. Onde há humildade, há reconhecimento das próprias limitações. Há doação voluntária, há modéstia e ausência de orgulho. Jesus é o nosso ponto central para que nós possamos olhar para Ele e sermos homens preparados para servir. Olha o que Jesus fez por você e por mim, começando desde o seu nascimento, começando desde que a sua mãe começou a criar juntamente com seu pai, José, carpinteiro, teve uma vida igual à sua, igual à minha como criança. Jesus brincou, mas também Jesus teve responsabilidade cedo, como o pastor André disse a respeito do sobrinho dele. Jesus teve responsabilidade cedo, tanto que Jesus estava no templo ensinando, quando seus pais foram até o templo, e ali voltando para sua casa, distraído, eles esqueceram de Jesus, e lembrando, voltaram até o templo, e viram lá Jesus ensinando. Jesus ainda menino já com responsabilidade de homem. Primeiro, porque Jesus, ele veio à terra, não foi como espírito, Jesus veio como um homem. Homem, não é menino não, homem. Nós temos alguns meninos aqui, né? Mas vocês são meninos, mas são homens. Vocês já têm que inculcar isso na mente de vocês desde meninos. Eu sou homem e eu vou ver e eu vou ter responsabilidades de homens, olhando para o papai, olhando para exemplos de homens. Primeiro exemplo a ser seguido como um homem, Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, o Senhor. Esse nós podemos aprender. Onde há humildade, há reconhecimento. Jesus foi humilde. Jesus foi humilde em todas as suas atitudes, mesmo sendo Deus, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo, como homem. E ele serviu como um homem, não como Deus, não em espírito. Por isso que a doação voluntária, a modéstia em ausência de orgulho. A palavra de Deus fala sobre o orgulho.
que o orgulho destrói o homem. O orgulho acaba com o homem. Então vamos aprender um pouco mais com essa humildade, aprendendo com Jesus. Ser humilde é uma virtude que pode ser aprendida. O maior exemplo de humildade que temos na história do mundo é Jesus Cristo, que sendo Deus, despiu-se da sua glória e veio como um simples homem, tornando-se servo dos homens e assumindo os pecados de toda a humanidade. Quer mais humildade do que essa? Pense no texto que nós lemos. Esteja sempre trazendo na sua memória o sacrifício que Jesus fez, todo o sofrimento que Jesus fez, toda a humildade, todo o projeto que Jesus teve aqui na terra nos seus 33 anos. Todas as parábolas que ele disse, todos os seus ensinamentos, para que nós, homens, pudéssemos aprender mais com Jesus. Porque quando nós vemos dessa forma, nós começamos a compreender que o próprio Senhor Jesus nos convidou a irmos até a Ele, aprender sobre mansidão e a humildade. Lá em Mateus 11, 29 fala: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Encontrarão descanso para a alma. É um processo. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Mas a partir do momento que o processo de ser homem começa a florar na vida de cada homem. Mas como que é ser homem? Eu já sou homem. Eu já casei, eu tenho filhos, tenho famílias. Vamos entender, vamos mais adiante. Homens são problemas. Como assim? Mas também homens são a solução. Homens são problemas, mas também são a solução. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 4, nós vamos começar a ver a respeito da criação do homem. Do versículo 4 até o versículo 24, vocês vão perceber quando vocês lerem sobre a criação do homem. Veja bem, só do homem. E lá nós vamos ver que Deus colocou sobre o homem afazeres, como homem. Deus não criou o homem e deixou o homem quieto lá, dormindo até tarde, levantando meio-dia, e acordava, já tinha comida esperando. Deus não fez o homem assim, acomodado. Deus não quer que tenham homens acomodados. Homens acomodados não faz parte do processo de Deus. E ali Deus chamou Adão, camarada, vem cá. Tá aqui, ó. Criei todos os animais, todas as plantas, tudo. Bota nome em tudo. E olha que era espécie para lá, né? Muita espécie. Adão teve muito trabalho. Desde quando Adão foi criado, Adão já nasceu quando veio o fôlego de vida que Deus deu.
Deus já imputou sobre ele o trabalho. Então Deus quer que o homem trabalhe. A palavra do Senhor diz que todo trabalhador é digno do teu salário. Deus não quer que você seja dependente de homem, mas dependente de Deus. Você pode até precisar de alguém, mas dependente só de Deus. E ali o homem começou a trabalhar, e Deus determinou ordem sobre a vida do homem. Deus determinou ordem. Nós temos uma liderança sobre nós. Nós fomos constituídos por lideranças. Nós temos uma liderança maior sobre as nossas vidas, que é Deus. Como também nós temos lideranças governamentais, como também nós temos uma liderança espiritual aqui na terra, que é o nosso pastor. Como o pastor André tem uma liderança sobre ele, que é o bispo Eliel, e assim sucessivamente. Nós fomos constituídos por lideranças. E Jesus, ele aprendeu a respeitar as lideranças. Aprendeu não, Jesus respeitou respeitou as lideranças para que nós aprendêssemos a respeitar a liderança como ele respeitou. Deus determinou isso sobre Adão. Olha, lá no meio do jardim, tá vendo? Duas árvores. Uma árvore da vida e a outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerás. Não comerás. Foi determinado sobre quem essa ordem? Sobre o homem. Vamos lá? Sobre quem foi determinada essa ordem? Sobre o... Vocês vão pegar. Sobre o homem foi determinado isso. Foi imputado sobre o homem uma ordem. Não tinha ninguém, não tinha outro ser humano. Não tinha outro ser humano. E como que Deus colocaria uma ordem sobre Adão? Olha, não comas, porque o dia que comeres, morrerás. Foi determinado. E de repente veio a sua adjuntora. Deus viu que o homem precisava de alguém para florar a sua vida, pastor André, para enriquecer a sua vida. Como todos os casais aqui, eu tenho certeza que as suas esposas traz alegria para dentro da sua casa. Quando ela entra, o seu sorriso abre. É muito bom ser casado. Eu estou casado há 22 anos. E quero estar casado até que Jesus venha buscar a sua igreja, para que eu e a minha família possamos subir para a glória juntos. E ali Deus fez Eva. Quando colocou Eva, já estava tudo pronto. Os peixes já tinham nome, as aves já tinham nome. O macaco já chamava macaco, o elefante já chamava elefante, o cachorro já chamava cachorro. Todos os animais já tinham nome. Adão fez tudo sozinho. Tudo sozinho primeiro, para que viesse sobre o homem o trabalho. Para que viesse sobre o homem a disposição.
para que viesse sobre o homem o ânimo, para que ele pudesse precisar sempre trabalhar, para então depois viesse a sua mulher, porque ele já tinha trabalho, então ele poderia sustentar a sua mulher. Então fica a dica aí para aquele que quer casar, e para que você também talvez já esteja casado, você tem que sustentar a tua família com o seu trabalho. Você é o provedor. E você que quer casar, tenha o projeto do seu casamento, viu, Mateus? Eu tenho certeza que você já tem o seu projeto, e você já está alcançando isso, e juntamente com a sua noiva, vocês já estão projetando para daqui a pouco algo maravilhoso, porque sem projeto ninguém vai adiante. Sem projeto você constrói sem base. Sem projeto você não tem rumo. Então Adão recebeu Eva com tudo prontinho, e ali estava sobre Adão a responsabilidade de cuidar da sua esposa, de falar para ela o que podia e o que não podia, o que era para ser feito, o que não era para ser feito. Ou seja, ele era o cabeça da casa. Deus constituiu o homem o cabeça da casa. E de repente entrou uma palavra na vida de Adão: abdicação, abdicar, que do latim vem renunciar, que é ab, o de quer, proclamar, está proclamando a sua ausência, a sua renúncia. Adão, ele abdicou daquilo que Deus deu para ele, porque quem foi lá comer do fruto proibido? Foi Eva. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Adão: por que você largou a sua mulher sozinha, deixou ela de lado e não esteve junto dela? Eva poderia ter tido algum problema lá, sei lá o quê, e estava andando e de repente encontrou lá a árvore e a serpente falante, que uma serpente a gente já corre, falante ainda, você vai correr léguas. Serpente a gente já foge dela, e ainda mais abrindo a boquinha e falando aquela serpente sem dente, com os 2 dentinhos só, você vai correr muito. E ali Eva ouviu aquele trem lá falando, iludindo ela. Por quê? Eu creio, por abdicação do homem. Por abdicação do homem. Você tem uma responsabilidade imensa dentro da sua casa como um homem, como esposo. Os que não são casados aqui, essa palavra serve para vocês, porque um dia vocês vão casar. Vocês estão sendo criados como homens. Não sei o que você tem passado, o que você passou na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, aonde você se encontra hoje. Não sei o que de experiência você já teve. Mas hoje, cada um de nós estamos tendo a oportunidade de sermos homens de Deus.
homens diante de Deus, preparados para servir, olhando para o nosso autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor. O incrivelmente maravilhoso homem de Deus, que fora criado à imagem e semelhança dele, deixou a sua esposa vulnerável e lubridiada, dando assim início ao derradeiro jogo de culpa. E aí vocês conhecem a história, quando Jesus chega para conversar com eles. Primeiro Adão culpa Deus, depois falando que era a sua mulher que ele tinha te dado, depois Eva culpa a serpente. Não é assim que acontece conosco até hoje? Gerações e gerações passaram, não é assim? Ah, foi fulano que fez, o culpado é ele. Quando acontece alguma briga dentro de casa, alguma discussão boba, cadê a humildade que nós olhamos Jesus usando, para que nós possamos assumir, sendo humilde, que nós homens erramos? Aonde está a humildade? Somente outro homem poderia retificar os resultados daquele pecado. Assim temos a grandiosa e derradeira solução na morte do último Adão, que era Jesus Cristo. Aí foi retificado. O pecado de Adão foi retificado quando Jesus morreu na cruz e apresentou ao Pai seu sangue com um pagamento total e definitivo pelo pecado. Os homens são problemas. Se você não acha que os homens são problemas, muito bem. Se você dentro de você está achando que, não, eu não sou problema, isso já é um problema. Isso já é um problema. Porque nós precisamos ser humildes para reconhecer os nossos erros, para que possamos dar início ao processo de homens preparados para servir. Sem esse início de humildade, não existe homens que consigam servir sem a humildade. Estatisticamente, olha só por que homens são problemas. Estatisticamente, os homens compõem de vasta maioria de alcoólatras, viciados, delinquentes, vítimas de suicídio, adultérios, estupradores, viciados em sexos. São a maioria. E como que o homem não é o problema? Diante disso tudo, eles são mais inclinados à ira, hostilidade, posição defensiva, principalmente posição defensiva, violência doméstica e ao abandono de sua família. São mais propensos a negligenciar as responsabilidades e confiam que outros levarão a culpa. Eles têm dificuldade em admitir o erro e raramente pedem perdão. Os homens são problemas. Quando os homens se tornam homens, é incrível a maravilhosa metamorfose que acontece na vida pessoal dos homens, quando entendem quão maravilhosos são em Deus. É uma transformação magnífica. É uma metamorfose fantástica que acontece na vida de um homem quando ele entende que eles são bons, mas em Deus. Em Deus.
Essa mesma transformação miraculosa ocorre em sua família quando eles entendem os princípios da liderança no casamento. Quando aceitam o fato de que Deus o chamou para ser o cabeça do seu casamento e de sua família, você verá a mudança real. Você verá a mudança real quando começarem a entender isso. Que essa transformação acontece em Deus. Pastor, eu tive uma vida muito difícil. Não tive exemplo dentro de casa. Fui maltratado. Fizeram coisas terríveis comigo. Mas quando você encontra Deus, Jesus Cristo, tudo muda na sua vida e você passa a ser homem de Deus. É quando o homem se torna homem. O que é ser cabeça? Nós sabemos que nós somos o cabeça, que Deus nos fez como tal. E o que é ser cabeça de uma família? Esse conceito, ser o cabeça, se aplica dentro da sua casa, quando você casa. Aí Deus te forma o cabeça da sua família. Enquanto você está na casa do seu pai, solteiro, o cabeça é o seu pai. Mas quando você constitui uma família, você passa a ser esse cabeça. O cabeça do corpo natural, prestem atenção, é a fonte tanto de direção quanto de autoridade. No sentido físico, olha só, o cabeça natural, os membros individuais do corpo físico ficariam tanto sem poder quanto sem orientação, se não fosse pela cabeça. E Deus te constituiu o cabeça da sua família. Vocês estão entendendo a sua finalidade? O que Deus colocou sobre a sua vida, o que Deus tinha colocado sobre a vida de Adão. Quando o corpo não tem mais a cabeça, ele perde a direção. E quando num leito familiar, na sua casa, e que ali você deixa de ser o cabeça, o resto do corpo, que é a sua família, ela perde a direção. Isso é muito sério. Por isso que o pecado veio sobre nós. Quero ressaltar aqui que a questão de Adão, não que a Bíblia diz que Adão se abdicou, a Bíblia não fala isso. Eu estou colocando o meu pensamento, porque eu penso que Adão, se tivesse estado junto com Eva, ao lado de Eva, não teria deixado ela pecar. Estaria, ei Eva, não, vem para cá, nós somos um, deixa eu te fortalecer. Algo aconteceu lá, algo aconteceu que nós não sabemos, vamos saber um dia que nós fomos para a glória. Aí você vai perguntar a Adão, e eu também vou perguntar, por que esse desinfeliz fez isso, deixou aquela mulher sozinha? Era para nós estarmos de boa no paraíso, tranquilos. Mas enfim, Deus corrigiu isso
através do seu Filho, entregando o seu Filho por amor a nós. E nós precisamos valorizar isso. Jesus é chamado de cabeça do corpo, a igreja. Lá em Colossenses capítulo 1 fala: o cabeça do casamento desempenha a mesma função que Jesus exerce pela igreja. A mesma função que Jesus exerce na igreja, o homem também exerce com a sua mulher. É o cabeça. Veja bem, se o homem, o cabeça do casamento, deixa de fornecer a direção e a autoridade necessária no relacionamento conjugal, todo o corpo, a esposa, os filhos, o lar, está destinado à paralisia e à atrofia. Correm um risco muito grande se nós deixarmos de ser o cabeça dentro da nossa casa. Vocês solteiros, que vocês possam inculcar isso em vocês, que vocês possam aprender com Jesus Cristo, ser o cabeça, assim como Ele amou a igreja e se entregou por ela. Assim nós, os maridos, esposos, precisamos sacrificar a nossa vida por amor à nossa esposa e à nossa família. Nós temos a mesma função que Jesus teve com a igreja. Pastor, pega essa sombrinha aí, traz para mim aqui. Sombrinha não, né? O irmão estava chegando aqui, ele estava chegando com uma sombrinha. Aí eu falei, meu irmão, a minha fé é maior do que a sua, porque vai chover, né? Eu queria 3 voluntários. Quem pode vir aqui? 3 voluntários. 3, isso, 3. Lá em casa nós somos 4, né? Nós somos 4, então por isso que eu estou chamando 3. Esses 3 aqui vão estar fazendo parte, né, da minha família. É a minha família aqui, os 3. Eu não vou falar quem é quem para não ficar para não ficar ruim, né? E digo de passagem, a minha esposa é muito mais bonita do que qualquer um de vocês 3. Ai, segura aqui para mim, né? Eu vou abrir assim. Guarda-chuva aqui, que é. Será que vai caber aqui? Cadê esse trem aqui que não abre? Ao vivo. A minha esposa deve estar assistindo lá. Deu ruim, hein? Aí, ó. Por esse trem aqui. Agora, toma cuidado com o meu guarda-sol, hein? Rapaz, o trem aqui tá meio esquisito aqui, viu? Precisa da ajuda dos voluntários. Puta glória, ô glória. Olha só. Vamos lá. Olha só. Isso aqui é um guarda-sol, né? Dá o microfone aí, Barão. Eu gostaria de fazer um exemplo aqui, né, dessa ilustração do guarda-chuva, guarda-sol, né, que descreve o que é ser o cabeça. O que é ser o cabeça? Né? O que o guarda-sol fornece? O guarda-sol, ele fornece a direção. Ele fornece a direção. A própria palavra fala guarda-sol, ou até mesmo o guarda-chuva. Então vamos lá, eu vou chamar a minha família. Minha família, vem para debaixo do guarda-sol. Isso.
Vem para debaixo do guarda-sol. Coube todos aqui? Chega mais perto. Família fica perto. Isso. Eu estou indo. Família está indo. Vamos virar. Voltei. Oi. Isso. A direção. Família está indo, ó. Debaixo do guarda-sol. É a direção. Vamos voltar para o centro aqui. O cabeça está segurando o guarda-sol. Você precisa segurar o seu guarda-sol, o seu guarda-chuva e ter a sua família debaixo dele. E aonde você for, a tua família vai atrás. Você vai para a direita, a sua família te segue. Você vai para a esquerda, a tua família te segue. Você está sob o domínio do guarda-sol. O cabeça é você, homem. É você que vai ditar a direção. É você que vai comandar a sua família. Se você comandar a sua família para o buraco, a sua família vai para o buraco. Se você comandar a sua família para a glória, a sua família vai subir vitoriosa para a glória. Mas a tua família precisa estar debaixo da proteção. A sua família precisa estar debaixo da proteção do seu guarda-sol. E se você quer ter uma família, não compra um guarda-sol, um guarda-chuva, que caiba só você não. Você tem que se preparar. Se você está casado, se você vai casar, trabalhe, lute, dê o melhor para a tua família, para que caiba todas elas, para que ninguém passe por necessidade. Lute da forma que for, homem. Você é homem, você foi feito para isso, para lutar, para trabalhar, para ter sucesso diante de Deus, e Deus te honrar diante dos homens. Mas você precisa ser homem. Você precisa ser homem em Deus e dar condições para a sua família. Eu não estou falando de luxo, de carro zero, de apartamento nos Cavaleiros, na Glória. Mas eu estou falando é de dar segurança. Aonde a tua família está, chega perto, família. Se sente seguro, porque você é o cabeça. E eles olham para você e vê uma segurança, uma firmeza, porque você é homem em Deus. Amém? Obrigado. Uma salva de palmas para esses voluntários. Amor, se você está assistindo, está novinho, tá? Bota lá para baixo para mim, Joãozinho. Pode deixar que ele vai chegar em casa são e salvo. O conceito bíblico de ser cabeça, que nós estamos descrevendo aqui, é liderar com amor, motivar por meio de respeito, apreciação, viver uma vida que seja exemplar e servir até ao ponto do sacrifício. Como que nós podemos ser homens preparados para servir, se nós não somos homens nem para servir dentro de casa? O primeiro lugar para nós aprendermos a servir é dentro de casa. Isso significa que está acabando? 10 minutos? Rapaz, eu falei sobre liderança. A diferença entre ser cabeça e ser líder é totalmente diferente. Nós temos muitos problemas sobre isso, pastor.
com casais, porque confundem ser líder e ser o cabeça. Eu quero dizer aqui para os homens e para vocês que estão preparando para se casar, a sua mulher pode ser uma líder dentro da sua casa, mas o cabeça é só você. A sua mulher pode ser líder 70%, 80%, até 90%, e você só ser líder 10%, que não tem problema nenhum. A sua mulher só não é o cabeça da sua casa. Existem mulheres que são mais líderes do que homens, que sabem mais liderar uma casa do que um homem. Mas o homem é homem em Deus. Ele provê todos os recursos. Ele trabalha, é trabalhador, servo do Senhor, humilde. É o cabeça, é o que conduz a tua família. A família sente segurança nele. Mas falou de liderança, é a minha esposa que é líder aqui. Ela que organiza a casa, ela que organiza as finanças, ela que gerencia a parte da compra. Ela é a gerente daqui de casa. Eu sou o cabeça. Eu direciono a minha família, mas a minha mulher é a líder. Isso não te diminui em nada. Pelo contrário, você terá uma família de sucesso em Cristo Jesus. Porque você está debaixo da autoridade. Lembra do guarda-sol? O guarda-sol maior que Deus está segurando, e você está andando abraçadinho com Deus. Aonde Deus vai, você está indo. É totalmente diferente. Servir é sacrificar. Ser o cabeça não é ser ditador. E um ditador é capaz de afundar qualquer navio, especialmente o navio do casamento. Isso é muito importante, homens, que eu vou falar aqui. Devemos servir sacrificialmente nossa esposa. Devemos servir sacrificialmente nossa esposa. Isso impedirá que a postura como cabeça se torne ditatorial e supressiva. Não apenas fomos chamados a ser cabeça, como também somos chamados a ser servos principais em nosso lar. Nós precisamos ser servos, sermos preparados, primeiros. Embora todos esses princípios relacionados a ser o cabeça funcionem em qualquer cenário, eles devem começar primeiramente no relacionamento conjugal. Servir, honrar, sacrificar, colocar os outros em primeiro lugar, preferir o outro antes de si mesmo, conquistar respeito por meio de um exemplo de altruísmo e amor incondicional. São ações e atitudes que garantirão seu sucesso, o sucesso da sua família. Homens preparados para servir.